Boa tarde, boa noite. Não sei se é aquele internacional que o Dircinho estava promovendo. Eu sou argentino, vão sentir o sotaque um pouquinho diferente, mas vou tentar me fazer entender. Vamos lá. Estou quase com certeza, sim, que vocês estão respirando. Levante a mão quem não está respirando. Quem não está respirando. Ok. Mas agora que eu falei que vocês estão respirando, pode passar a seguinte. Provavelmente vocês deram consciência ao ato de respirar. Provavelmente já estão prestando atenção como estão respirando, talvez sentiram algum cheirinho diferente. Então, pode passar a seguinte. Então, com a respiração, existem tantos outros processos internos, pode passar o seguinte, que são automáticos, mas que também podemos tornar conscientes e voluntários. Entre 95% e 98% de nossos pensamentos são automáticos. Se eu penso em essa camisa, eu escolhi agora antes de começar, não. Isso foi automático já desde talvez quando eu comprei a camisa. Isso é muito bom, porque os processos automáticos nos ajudam a poupar energia. Imaginem todo dia ter que aprender a amarrar o cadastro, aprender a falar, aprender a andar, aprender a dirigir, se comunicar com as pessoas. Mas nesse processo em automatizar processos, acabamos automatizando outros processos talvez inconscientes. Se minha mãe fala alto, eu começo a falar alto, todo mundo começa a falar alto, é uma atitude que eu adotei e talvez de forma inconsciente. Eu não preciso falar alto em outros ambientes, como no trabalho, como outras pessoas, quando não preciso aparecer ou não preciso me destacar entre tantas outras pessoas. Pode passar a seguinte. Então, nesse processo de automatizar, vamos gerando hábitos. Hábitos que se vão repetindo por esse comportamento o tempo todo, se repetindo. E esse hábito geralmente vem com um gatilho anterior que impulsiona esse comportamento, esse hábito. E geralmente também vem com uma recompensa. Por exemplo, eu começo a falar alto para aparecer e a recompensa é estou sendo ouvido. Estou lá no fundo e eu quero ser ouvido também. Então, começo a falar alto por aquele automatismo que eu fui gerando. Pode passar o seguinte. Então, é nesse processo de geração de comportamento, também estamos, como já falaram antes também, associados a emoções. Sentimos emoções que nos fazem repetir esses processos. Esse automatismo de comportamentos começam com algum estímulo, às vezes externo, às vezes interno, gera uma emoção, nomeamos essa emoção em um sentimento, e esse sentimento nos faz reagir de alguma forma. Vendedores usam muito essa pegada emocional. Pegam no emocional para agir. Tá certo ou errado? Não estou criticando os vendedores, mas é uma ferramenta que a gente pode entrar ou não nesse processo, tanto como vendedor como comprador. Entender que nosso processo de compra pode ser emocional, como tantos outros processos. Pode passar a seguinte. E esses processos, como eu falei da fala alta da minha família, que eu preciso falar alto também para me comunicar e aparecer dentro de todas as opiniões, também temos esses estímulos externos. Muitos de nossos comportamentos vêm desse estímulo externo de nossa sociedade. E muitas vezes, de novo, é inconsciente. Às vezes nos gera uma pressão social de que precisamos fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma história quando eu estava no colégio, que tínhamos que decidir a faculdade, a estudo, o que vamos fazer de nosso futuro. Eu tinha decidido estudar estatística, bem raro dentro do processo. Eu gostava muito de matemática, então queria essa carreira que tinha mais números e menos sociais. Hoje em dia, prefiro ser mais social, estou aqui palestrando e me conectando com as pessoas. Mas voltando à história, teve um colega de basquete que me falou, mas você vai estudar estatística? Por que vai estudar estatística? Por que não estuda contabilidade, que a maioria está estudando contabilidade? E aí fiquei refletindo, nossa, quantas vezes estamos nesse processo? Todo mundo está indo para aquele lado. Vamos
com todo mundo. Mas esse ir com todo mundo é exatamente aquilo que queremos? Tem a ver conosco? Pode passar o seguinte. Então, às vezes é do dia a dia, às vezes faz parte desse processo. Outras vezes são normas, são regras. Pensando em uma religião, temos mandamentos. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Está certo, está errado? Não estou falando sobre isso. Estou falando de como vamos nos moldeando a partir dessas regras que nos são impostas. Ou não. Se seguimos as regras ou vamos em contra dessas regras. Se eu me mudasse de país, eu vou ter outras regras. Talvez não. Eu vou ter a palestra, um sinal vermelho, talvez seja universal. Sempre vou ter que parar, porque o meu comportamento vai depender disso. E a vida do resto vai depender dessas regras. Pode passar a seguinte. Então temos essas forças nos puxando para todos os lados. Esse conceito chama-se de egrégora. A força do grupo é a energia que nos impulsiona. Energia física, emocional e até mental. Imaginem. A própria mente, todas as mentes, tudo o que estão pensando vocês nesse momento estão influenciando o que eu estou fazendo aqui. Porque é a força do grupo, da mesma forma como de forma positiva. Estamos todos buscando autoconhecimento, todos estamos buscando desenvolvimento pessoal, todos estamos buscando evoluir de alguma forma. Então, essa interação, o que chamamos de networking, atinge essa energia. Todos juntos estamos trabalhando na mesma direção. Mas também temos que entender que esse processo pode nos impulsionar para outro sentido. Hoje, sábado, vocês escolheram estar nesse grupo. Talvez tenham outros grupos queriam ter vocês em outro espaço, mas vocês estão aqui. Então, dentro de todas essas forças, vocês tomaram uma decisão. Pode passar a seguinte. Então, nesse processo, também, às vezes é automático. De novo, eu sorrio, alguns estão sorrindo também. Se eu fosse ficar sério, chamar um estado de alerta, vocês, com as células de espelho, o próprio corpo reage dessa mesma forma, porque é automático. O próprio corpo tem essa forma de copiar o que está vendo através dos olhos, não somente a partir das palavras e não somente a partir dos pensamentos. Então, isso é de forma automática, isso é biológico, é conosco, e assim aprendemos. Por isso, os nenéns que absorvem tudo. São essas células de espelho que estão trabalhando para aprender. Pode passar ao seguinte. E, de novo, esse processo muitas vezes, atravessa o emocional. Pode passar ao seguinte também. Vamos acelerando. Nesse processo emocional, geralmente associamos ou somos implosivos, deixamos reprimido essa emoção para não prejudicar o outro, mas acabamos nos prejudicando, ou explosivos, acabamos atropelando o outro por ultrapassar aquilo que queremos dizer ou aquilo que estamos sentindo. Mas existe uma terceira via, que é a sublimação dessa emoção. Não deixar de sentir a emoção, canalizar essa energia para, de forma mais elegante, dizer o que tinha que dizer, mas também sem desrespeitar o outro e sem desrespeitar o meu sentimento. Então podemos também passa o seguinte, inteligência emocional, como eu estava falando, Ana, um pouquinho mais cedo. Não vou entrar em profundidade sobre inteligência emocional, que já se falou um pouquinho, e vai se falar depois. Passa o seguinte, e de inteligência emocional, resgato os pilares que Daniel Goleman coloca: autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades. Auto. O processo de autoconhecimento, pode passar a seguinte, o processo de autoconhecimento é fundamental para essa evolução, para esse trabalho de saber o que está influenciando em mim, em meu comportamento. Então, meu comportamento vai depender de toda essa somatória de forças que estão agindo comigo. E em todo esse processo, precisamos entender quais são essas forças e como reagem dentro do meu corpo. Pode passar o seguinte. E agora imaginem, a vida é um laboratório de treinamento. Hoje estou aprendendo alguma coisa com vocês. Amanhã vou colocar em prática. Talvez não seja da melhor forma possível, como eu tinha entendido que era, mas
estou aprendendo mais alguma coisa. Reviso, falo de novo. Torre Forte falou na sua palestra também sobre mentor. Ter um mentor, ter alguém que acompanhe, que ajude. Às vezes o mentor é a mãe, o pai. Às vezes o mentor não precisa ser aquela figura inalcançável. Pode ser alguém próximo que te ajude sobre alguma área específica. Então, esse processo de laboratório de treinamento é importante para pensar em que todo o processo requer treinamento e esse processo de autoconhecimento também não é uma coisa inalcançável. Pode ser algo do dia a dia, aprender pequenas coisas, conhecer pequenas coisas de si mesmo. Pode passar a seguinte. Esse sou eu, então, existem técnicas físicas, corporais, não precisa ser desse jeito, mas existem outras técnicas como respiração, meditação, que aprimoram esse processo de autoconhecimento. Agora, Silvio falou sobre atividade física, conhecer o corpo físico. Um corpo físico forte tende a ser também mais determinado no seu dia a dia. Estamos falando do empreendedorismo, falaram de resiliência. Então, ter o corpo forte permite isso. Não que não ter o corpo forte não permita ter sucesso na vida, mas ajuda. Um corpo flexível tende a ser também uma mente flexível, dinâmica, mais ativa, se adaptar a situações diferentes. Então, esse processo de autoconhecimento pode ser mais palpável quando a gente trabalha no corpo físico e sente no corpo físico. Sentindo isso no corpo físico, começa a ter mais ferramentas para aplicar isso no dia a dia. Então, o que treinamos na sala de prática, ou o que treinamos com técnicas específicas, como uma respiração específica, uma técnica de meditação, esse processo de autoconhecimento já está funcionando dentro de si. Vai começar a cair a ficha justamente daqueles processos. Quando você estivesse discutindo com alguém, você entende o posicionamento da outra pessoa, meu posicionamento, essa direção do conhecimento a partir da comunicação não violenta, por exemplo, quando gerimos com inteligência emocional. Pode passar ao seguinte. Mais uma. Então, eu sou Patrício, me apresento de novo, sou argentino. Eu sou profissional do The Host Method, justamente uma metodologia abrangente que não somente trabalha a parte física, corporal, emocional, mas também a aplicação prática no dia a dia. E nesse processo, também ajuda a profissionais, a esportistas, porque em todas as áreas podemos evoluir de alguma forma. E todos vocês estão aqui para conhecer um pouquinho mais e evoluir um pouquinho mais de algum aspecto. E tudo o que possam fazer através do corpo vão conseguir ter a experiência física corporal que vai ser a ferramenta para dar o segundo passo, depois de ter o primeiro passo de evoluir fisicamente, para depois trabalhar no seu dia a dia. Colocar em prática os seus projetos e colocar em prática para seus objetivos, suas metas e seus sonhos. Passo ao seguinte. Deixo aqui meus contatos, tanto Instagram, e-mail, e mais links aí, se quiserem, pode me perguntar. Estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para contribuir com vocês. Muito obrigado por sua presença e espero vê-los próximos. Obrigado. Valeu, Patrício. E agora,